Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou o Roger Galvão, tô aqui com meus companheiros Marcelo Eduardo, Tarcísio Boim. Vamos discutir um pouco sobre a última rodada, mas principalmente com foco nas notícias, que a gente vai decidir se domina ou bicuda. Vamos rodar a vinhetinha? Antes da gente discutir rapidamente das notícias, eu só quero pedir um apoio rápido seu. Eu quero que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e, principalmente, comente bastante, cara. Isso é uma forma que ajuda demais o algoritmo entregar o nosso conteúdo para mais pessoas que gostam de futebol. Estou contando com o seu apoio, beleza? Para quem está chegando agora, Boi, e não sabe, está perdido. O que seria o domínio ou bicuda? Domínio e Cuda, a gente vai colocar as notícias relevantes do mundo do futebol. E se a gente concordar com a notícia, a gente domina, sai com ela jogando e quer que aconteça bastante essa notícia. E se achar uma notícia que é irrelevante para a gente ou uma notícia muito ruim para o futebol, para o nosso time, a gente dá uma bicuda para bem longe. Boa. Após as confusões da final do Campeonato Paulista, a CBF solta um ofício comunicando que é o fim da provocação dos jogadores subindo na bola. Quero ouvir a opinião do Garça. Você domina ou bicuda, Garça? Bicuda. Mas sem perder tempo, bicuda. Acho ridículo esse posicionamento. CBF quer o quê? Que a gente que pare o futebol, que vire um teatro, que vire um jogo de cartas marcadas, só pode fazer o que ela autoriza. Cara, futebol, arte, tem que jogar, tem que dar drible, tem que subir na bola, tem que provocar. O Edmundo, quando colocava a mão no joelho e rebolava na frente do zagueiro, todo mundo gostava. Lógico, vira briga, não é essa a intenção. Mas faz parte do futebol, tem que ter. Eu acho que é ridículo você querer colocar qualquer tipo de regra que seja ao favor de cortar o que é uma habilidade ou o que é uma provocação. É futebol, gente. Tem que ter. Achei muito ridículo. Já não pode comemorar. Tirar a camisa já não pode. Não pode comemorar de frente à torcida porque você está incentivando a torcida. Não pode chutar bandeirinha, não pode subir na bola. Daqui a pouco vão proibir de fazer gol. Não, mais de 2 gols você está humilhando o outro time. Não pode mais também fazer goleada. Então assim, tá ficando muito chato. Eu dou bicuda. E você, Boi? Domina ou bicuda? Eu também dou bicuda, vou mais ou menos na linha de raciocínio do Garça aí, que a gente encara o futebol como futebol arte, né? Então todas essas coisas assim, plásticas, tem que liberar, não é? Se o outro time, igual as duas vezes que aconteceu, foi no tom de zoeira mesmo, de provocação, mas faz isso. O outro time não teve a competência de ganhar dos caras lá, tem que sofrer com zoação, tem. O cara não tá batendo, não tá machucando ninguém, só tá subindo na bola. Então, só que eu acho também que tem que arcar com as consequências. Se vier uma voadora, se vier alguém com uma entrada mais forte, não tem que sair chorando porque você sabia que estava sujeito a isso. Assim como o cara que deu a voadora tem que ser expulso, aí é a regra do jogo. Mas lógico que isso aí enerva tanto a torcida como os jogadores, mas é igual o Garcia falou, faz parte do futebol. Quem não souber brincar desse jeito, sai fora, cara. Se quer ficar com mimimi aí, com draminha, ai, me provocou, tá me humilhando, então sai fora. Esse não é o esporte para você, não. Então eu sou a favor disso aí. O meu time às vezes vai ser a vítima da zoeira, assim como quando for a zoeira pro meu lado, eu vou querer zoar também, porque isso que é uma coisa legal do futebol, você poder zoar o seu adversário. Acho que isso é uma das coisas que mais tem graça, que mais deixa o futebol essa paixão aí, principalmente para a gente aqui do Brasil. Então eu dou bicuda, para mim, além dessas aí, outras coisas podem ser liberadas, teve a embaixadinha, o próprio negócio de gritar olé, o Abel mesmo fala que não gosta, mas isso eu sou contra dele. Se o time tá ganhando, tá jogando bem lá, dando show, tem que dar olé mesmo, igual a Argentina fez lá com o Brasil com meia hora de jogo
Começaram a gritar 2x0, eu já tava tendo olé já. gritar dolé e tá certo, mano. O outro time tem que sentir A pressão, né? a pressão e se mexer do que ficar se vitimizando. Então eu dou uma bicuda nessa daí, mas pelo jeito vai ter que ser respeitado mesmo. Acho que não vão reverter isso aí, não. Acho que é mais uma daquelas situações que vazou o barulho da moto, não sei se... Mas bem na hora que você for começar, então pode começar de novo. Tá. Eu acho que é mais uma daquelas situações, o Brasil adora fazer isso, que chega em casa, pega a mulher na cama com o outro no sofá e taca fogo no sofá, né? Então, é claro que ninguém gostou dos fogos quase atingindo o Gustavo Henrique, ninguém gostou de como foi toda a confusão. E aí, só que o problema dessa confusão não não ter uma revista que, sei lá, 1.000 pessoas entram com fogos. O problema é o cara que pisa na bola, assim, sabe? Então, acho que eu entendo, mais uma vez, a gente tem como postura aqui no Brasil atacar a consequência, e não a causa, né? Então, eu entendo que é uma iniciativa para evitar a violência, evitar a provocação, porque a gente sabe que no Brasil uma provocação, uma violência resulta muitas vezes, né, em cenas que a gente lamenta. Mas acho que o caminho não é... O caminho talvez seja utópico, que eu penso, assim, não seria... Por mim, liberaria até chutar bandeirinha de escanteio, liberaria tudo. Mas a gente sabe qual pode ser a consequência disso. Ainda mais com essas arenas hoje em dia, que a torcida fica muito próxima ali, eu acho que o receio de uma invasão, e a gente sempre vive falando aqui, daqui a pouco vai morrer um jogador e tudo mais. Então, acho que esse é daqueles episódios em que a gente é obrigado a aceitar, porque a gente vive numa situação de porcaria que a gente sabe como é violento mesmo, então às vezes uma provocação dessa vai virar um quebra-quebra, pode ter morte de torcedor, pode ter algum jogador machucado, enfim. Então, assim, acho que a gente acaba sendo obrigado a atacar a coisa errada, né? Então eu meio que domino, entre aspas, não sei se é a melhor forma, do tipo, a gente não tem condições de levar mais na brincadeira, levar na provocação como tínhamos antigamente, assim, sabe? Então acho que também é um pouco conta disso. Acho que a gente evoluiu, né, nessa parte. Então a gente tem um futebol bem violento hoje em dia e me preocupa muito mais um cara que entra com a cabeça de porco no estádio do que o jogador subindo na bola. Assim, se você for considerar, as duas são provocações, mas o cara que tá dentro de campo, ele vai resolver dentro de campo. Nem o Bueno falou, ele vai ter uma entrada mais forte para cima dele, é o cara que vai responder por ele. Agora, o cara que entra com uma cabeça de porco para entrar com uma bomba, eu não vejo muita diferença, assim, sabe? Então, eu acho que, de novo, a gente vai acabar pagando os bons vão ter que pagar pelos maus, assim, sabe? Então, acabo dominando mais por conta disso. Que no mundo ideal não precisaria. No mundo ideal, acho que pode até a rebolada do Edmundo, acho que vale tudo. A embaixadinha do Edilson, valeria tudo. Mas acho que o Brasil tá longe do ideal, né? Então, mais por conta disso, que acho que acaba dominando, infelizmente, tendo que dominar. Agora, a próxima notícia é que depois dessa rodada desastrosa que a gente teve no Campeonato Brasileiro, né, com lances, vou chamar no mínimo de polêmicos, né? Acho que opa. Peraí, só um minuto. Aí. E a próxima notícia é que a CBF anuncia, após uma rodada desastrosa por parte da arbitragem, né? A gente teve alguns casos que chamaram um pouco mais atenção, né? Que é o caso do jogo do Inter Cruzeiro, Sport Palmeiras, mas acho que foi uma rodada que todos os jogadores saíram incomodados com as decisões da arbitragem, né? Então ela anuncia que vai afastar os árbitros, vários dos jogos que eu acredito que foram mais polêmicos, e anuncia um treinamento para toda a arbitragem, né? Quero saber do Boim. Você domina o bicuda? O que você acha dessa notícia? Eu domino, mas a gente sabe que é uma solução momentânea, paliativa, pelo barulho que se deu essa rodada aí, pela vergonha, inclusive, que os árbitros passaram aí, porque parece que, ou sei lá, ou estão fazendo de propósito essas coisas para mostrar alguma coisa que está errada dentro lá da CBF, ou são péssimos mesmo, né? Porque o nível, assim, tudo com árbitro de vídeo concordando, sabe? Não tendo nenhum um debate, alguma coisa assim. Parece que os árbitros de vídeo estão lá de enfeite, ou tem medo de
de peitar os árbitros, principalmente esses árbitros mais medalhões aí. Então, realmente, mas esse negócio de afastada, treinamento, para mim, não é o que resolve, não. A CBF é um lixo como inteiro, né? Como instituição, como um todo, né? Partindo do presidente, aí passa pelos presidentes de confederações. Então, assim, o futebol nosso está bem falido. Então, qualquer medida que é tomada pela CBF, eu sempre tenho um pé atrás, porque eu sei que é algo só para inglês ver e não algo que será um processo, algo evolutivo, que a gente vai, enfim, profissionalizar os árbitros, ter um treinamento mais eficaz, a própria questão do VAR. Então, e a gente sabe que o problema não é dinheiro para isso, né? O CBF lá está gastando a rodo lá, dá salário para o cara do Acre lá de 220 mil reais e dane-se, é tudo comprando votos mesmo para se perpetuar no poder. Então, eu dou uma bicuda nessa notícia, para falar a verdade, porque para mim não serve de nada. É algo só para tentar abafar um pouco o caos que foi feito nessa rodada, mas que, pensando a longo prazo, não resolve. Esse treinamento específico é balela, é coisa só para falar que está fazendo alguma coisa, mas para mim, na prática mesmo, o principal, que seria profissionalizar os árbitros, ninguém se discute, porque com certeza tem outros interesses por trás aí. E você, Garça, domina a bicuda? Eu domino o afastamento, mas eu vou nessa linha do Boim que eu dou uma bicuda na CBF, cara. É ridículo. Eu começo a questionar se isso é só ruindade dos árbitros. Porque, cara, é impossível você acreditar que o cara tem 3, 4 câmeras de ângulos diferentes para ver um lance com vídeo que você pausa, vai e volta e você ainda erra. Cara, de verdade, para mim isso não é ruindade. Ah, porque o cara não sabe. Pô, não é possível que um árbitro de Série A não consegue ter uma interpretação de um lance. Isso é ridículo. E acaba em tempo que nem o esporte. Foi penalizado 2 vezes em 2 rodadas. Cara, isso é muito sério. Tem chance de brigar com o rebaixamento, faz muita falta. Faz muita falta. E ele poderia ir contra o São Paulo, talvez, até o Boim falou, fez repercussão contra o Palmeiras e tal. É porque com o São Paulo, o cara ainda fez o favor de errar o pênalti. Se o São Paulo tivesse vencido... O erro da final lá do Paulista que eu comentei, na minha opinião, que o Félix deveria ter sido expulso, mas ele ajudou o árbitro. Isso, porque logo na sequência ele foi também. Exato. Então, na verdade, só não ficou pior pro esporte, porque o São Paulo perdeu o pênalti. Verdade. E pro Palmeiras foi um lance decisivo. Mas, cara, é ridículo. Se você pegar esses lances específicos entre o Palmeiras e o Sport, Internacional e Cruzeiro, o VAR nem foi acionado. Cara, o do Palmeiras não chegou lá a chamar para poder dizer se podia ter errado ou não. O VAR do Internacional e Cruzeiro é aquele árbitro lá que eu acho péssimo, que eu não sei nem porque ele apita jogo ainda. Agora, a menina do VAR fala, tipo batendo palma, cara, foi uma atitude maravilhosa, isso aí mesmo, foi falta e é para vermelho. Cara, exato, é por isso que eu não acho que é só ruindade. Agora, se for ruindade, os árbitros da Série A estão assim, cara, imagina o que vai apitar a Série D, jogos da Portuguesa, bicho. Cara, é muito ruim. Então, treinamento específico, todo ano tem. Vai começar o Campeonato Brasileiro, aparece lá no Globo Esporte, no Sport Record lá, treinamento, o pessoal treinando e vídeo e tal. Não adianta porra nenhuma. É por isso que eu acho que não é só ruindade. Eu entendo que seja algo além disso. Falar sobre CBF, a gente pode fazer um programa falar só sobre CBF, Edinaldo, esse monte de rachadinha. É o Petrolão, o Mensalão e esse deve ser o Bolão. Cara, ridículo. Não vamos perder tempo com isso. Eu domino a notícia em si, mas é bicuda em todo o resto, cara. É ridículo o futebol como tá, nesse sentido. Bom, eu acho que... Eu até tenho dúvida, assim, o que é mais eficiente? Se é o treinamento de reciclagem da arbitragem da CBF ou se é a campanha antirracismo da Conmebol. Acho que são duas iniciativas muito poderosa. Você percebe os ganhos assim. O alcance, né? O resultado como funciona. É de uma eficácia que, olha cara, aí.
Então, eu acho que, assim, se quisesse mesmo ter alguma mudança, poderia ter algum tipo de decisão do tipo, ó, a partir de agora, a gente vai colocar os 10 árbitros, sei lá, 15 árbitros que estão disponíveis para essa rodada, e aí cada time pode vetar 2 nomes, por exemplo. A partir de agora, 2 times vão vetar 2 nomes. E, cara, o árbitro que foi vetado em 3, 4, 5, cara, nenhum time aceitou aquele cara, tá fora do quadro, sabe? E tá fora do quadro. E vamos fazendo isso. Vai faltar juiz, dar o poder do time, sabe? Do tipo, cara, toda vez. Quer dizer, eu não quero falar do Klaus, porque para mim ele foi muito bem na final do Paulista e tal, mas era aquilo que eu tinha até comentado. Falei, pô, acho que por mim poderia ser qualquer árbitro tal, menos o Klaus. É que ele foi excelente na final, então não dá nem para criticar, né? Então, do que foi. Mas imagina, porque daí, se ainda vai, o Klaus fala, pô, o Corinthians não ia ter o choro de poder falar, pô, por que você não vetou esse cara, então? Sabe? Então, por que você... Então, alguma coisa nesse sentido, aí sim eu acho que poderia ter alguma mudança nos times, assim, sabe? De arbitragem. Dar um poder pro time, né, de atuar. Porque, não sei se vocês viram, e acho muito pertinente a crítica à CBF, Edinaldo e tudo mais, mas foi questionado isso já para o presidente do esporte, e ele rasgou elogios para o Edinaldo. Falou, a CBF faz um trabalho maravilhoso com a arbitragem. Porra, então... Tipo assim, se você tá satisfeito, então você tá reclamando do quê, irmão? Sabe, se tá tudo bem para vocês, então eu acho que vai um pouco por aí. Então, eu acho que começaria a responsabilizar também os clubes, sabe? Do tipo, pô, toda vez esse árbitro erra, toda vez esse cara é ruim e vocês não vetaram o nome dele? Como? Sabe? Então, eu acho que deveria, sim, ter um trabalho nesse sentido, de transferir um pouco essa responsabilidade. Não de escolher o árbitro, mas de veto 2 de 15, sabe? É que a CBF não vai fazer isso. E os clubes não vão atrás disso. As federações não vão. Vai ter uma hashtag, vai ter um treinamento. É que, infelizmente, dessa maneira, você pode escolher o campeão brasileiro, você pode escolher o campeão regional. Porque é isso. Quem vai ser rebaixado. É o que a gente tá falando agora do esporte. Pode fazer falta. Um ponto a mais no final. Edinaldo, né? Se o esporte tá feliz com o Edinaldo, então beleza. Exato. Se a federação tá bem, o esporte tá querendo. Pra vocês, a gente vai fazer agora o próximo. A gente vai ter o nosso palpite aqui do Brasileirão. A gente, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente vai procurar fazer esse ano de novo. A gente vai eleger, né, o craque do Brasileirão, a seleção do Brasileirão. E eu sou a favor da gente ter o troféu Anderson Daroco de pior árbitro do Brasileirão também. Eu acho que ele não poderia concorrer, porque acho que seria injusto com os concorrentes. É o concurso. Então ele deveria nomear o troféu, sabe? O troféu Anderson Daronco de pior árbitro brasileirão. E, cara, assistindo ele jogo do Corinthians, cara, ele tá totalmente fora de forma. É um negócio. Faz tempo. Cara, é um negócio. É constrangedor ver um jogo desse cara, você sabe? É um negócio horroroso. Toda hora a bola bate nele, toda hora o jogador tromba com ele, muito mal posicionado. Então, acho que a gente deveria fazer uma justa homenagem para os nossos árbitros de troféu Anderson Daronco do pior árbitro do Brasileirão. E pensando em alternativas para melhorar, até melhor do que esse para inglês ver aí da CBF, hoje eu ouvi 2 boas, né, assim, que eu achei, pelo menos muda um pouco os parâmetros, né, que a gente tem hoje. Que seria, como está tudo ruim aqui no Brasil, jogador, técnico, dirigente e árbitro, então a gente está importando jogador, importando técnico, então importa árbitro também. Então começa aí a trazer uns árbitros mais de fora, assim, para tirar alguns vícios que os árbitros brasileiros e até os jogadores brasileiros têm com arbitragem nacional. Mas então, é complicado. Começaria a dar uma mesclada. A gente pega um árbitro argentino que deixa o jogo correr, que não vai picar o jogo que nem tem o árbitro nacional. Aí você pega um jogo, sei lá, Flamengo e qualquer esporte, que o esporte podia descer o sarrafo no Flamengo para tentar segurar o jogo, o árbitro deixa o jogo correr e consegue. Aí pega um outro jogo que pode dar 3 pontos para outro time que vai picando o jogo o tempo todo. Teria, entendeu? Mas não tem como evitar, isso já existe hoje, né? Mas não como que nem a diferença que o time brasileiro sente. Eu acho que é para mostrar assim, ó, não estamos satisfeitos com a arbitragem nacional. Eu preciso ter que recorrer ao. Assinar atestado de incompetência, não vai acontecer. CBF fizer isso, cara. Isso. E outra coisa que eu vi também, eu acho que o VAR tá mandando assim muito mal. Ou eles querem aparecer demais, assim, ou o cara é um Zé Aparecido e quer
toda hora tem influência no jogo, ou é um cara que Omisso, né? omisso totalmente, que é um 880 aí. Então, hoje eu ouvi, porque e esses caras do VAR são tudo árbitros também, né? Que vão querer seguir carreira, vão querer Dizem que é. que vão querer apitar jogos lá, ser o árbitro principal da partida. Então, eles têm uma carreira, vamos dizer assim, a zelar. Então, talvez colocar no VAR ex-árbitros, Isso eu vi, algumas acho uma boa. coisas assim, que não tem um rabo preso, que não tem alguma coisa, uma carreira a perder, porque aí o cara pode ir lá e discutir com o Klaus, discutir com o Daron, e falar, ô, amigão, você cagou no pau ali, ó, vai lá e vê a imagem, porque tem algum erro grosso ali, porque tem um erro lá que você precisa resolver. Outra E coisa que eu aí acho que ajudaria é se o VAR não estivesse no estádio. Acho que o VAR devia ficar à distância, assim, sabe? De uma central, de alguma coisa assim. Uma para reduzir custo, já, porque você pode fazer numa central, você coloca com a internet e tudo, já que ele assiste o jogo pela câmera mesmo, ele vê pela internet, não vê pela, né? Então acho que já era um primeiro passo ele ter acesso a isso afastado, porque isso vai me lembrar de um outro episódio vergonhoso do meu clube mesmo. Lembra quando Alessandro, do Ilho foram lá bater na porta do VAR? É até isso assim tem no futebol brasileiro. Então, os querendo caras ou com não, medo, né, às vezes, de tudo uma uma pressão. E aí retaliação. pensa, o cara que é o VAR do jogo Cruzeiro e Internacional, né? Ele tá em São Paulo. Sabe, deu um quebra-pau. Ele tá totalmente seguro, ele tá na sede da Federação Paulista aqui, trabalhando e tá nem, sabe? Então acho que o VAR também acho que poderia coloca uma meia dúzia de localização que a internet comporte bem, né? Você coloca São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, Recife, por exemplo, e coloca umas 6 sedes de VAR, assim, sabe? Aí lá coloca duas equipes por dia e vambora, sabe? E deixa o cara à distância, cara, o VAR. Porque também acho que já é outra coisa, porque ele não vai estar inflamado no calor do jogo. Ele está no escritório, ele vai estar no ar-condicionado, vai estar tranquilo Acho uma para boa tomar também. uma melhor decisão. E aí poderia ser os ex-árbitros, por exemplo. E isso acho que é uma coisa que não é tão impossível de acontecer. Por exemplo, tanto quanto é chamar árbitro internacional, por exemplo. Porque chamar árbitro internacional é a CBF reconhecendo que é uma porcaria a arbitragem. Né? Então, assim como os times tiveram que reconhecer que os técnicos estavam ruins, tivemos que ir atrás estrangeiro. A CBF nunca vai fazer uma postura dessa, mas chamar ex-árbitros que ela considera bom, assim, de referência, poderia ajudar, assim, sabe? Acho que. E acho possível. E sobre os lances polêmicos, vocês concordam então com todos errados aí, Internacional e Cruzeiro, não era para expulsão, o pênalti no Palmeiras. O primeiro foi, né? Primeiro foi. Primeiro foi. O Assim como eu segundo. também acho que do Corinthians teve 2 gols anulados, né? O pessoal tá chorando, mas acho que era para anular também o do Bidu, porque pega, ainda que pega só sem querer uma pontinha de Pega, nada. né? Mas assim, Não, o o joelho. primeiro do Bidu, sim, não foi intencional, mas Não, acidente de mas trabalho. assim, mas aí ele marcou a falta. Já Isso. o pisão sem intenção do Piton não é falta, entendeu? Isso que é foda também. Então, assim, a falta sem intenção ele marca, beleza, entendeu? Mas, assim, sou eu pedindo coerência pro Daronco, então eu sei que eu que tô errado aqui, entendeu? Então, mas eu discordo mais do lance do Piton, que o Piton e o Memphis sobe de cabeça, tá? E o Yuri pega, o Piton faz uma assistência Não, a pro baita Yuri. jogada, inclusive. Foi a melhor jogada do Corinthians, não Olha, validou o gol. Pô, impressionante. Aquele foi ridículo, então, mas só isso. Aí o do São Paulo e Atlético Mineiro também, o Lianco ali não ter levado o segundo amarelo foi, cara, uma brincadeira. Foi um negócio Feio não também. bizarro. achei tão vergonhoso, cara. Não, achei zoado. Um Mas, lance lá na outra área, lá, não, sem. ele matou o contra-ataque ali, pô. Ele Não, o claramente cara tava só não afastando a deu bola. porque já tinha amarelo. Foi caseiro. E aí no final ainda você viu expulsando pros lados, lá pra dar uma Expulsou névoa. ele, né? O Lianco também parece Não, o o Leandro Felipe tava Melo louco pra jogando. ser expulso, hein? Tava Vamos louco. combinar? Tá doidinho pra ser expulso. Devia ter um Não, compromisso, um aniversário de família, alguma coisa Vai agora. ter jogo, podia Não é jogar no final de possível, semana. velho. o Tava próprio louco pra ser empurrão que expulso. causou o primeiro amarelo, né? Puta, muito Já é na burro pra frente cacete, já, né? Você é É louco. verdade. Tava doidão, né? E por fim, a gente vai aproveitar que a gente teve alguns problemas técnicos na última semana. Acabamos não conseguindo postar os nossos palpites aqui do Brasileirão.
né, a gente tem uma tradição aqui no nosso grupo que a gente quer compartilhar com vocês, de colocar os nossos palpites para o G6, que já virou, nem chama mais de G4, a gente já chama de G6, e os 4 rebaixados. Queria destacar aqui o primeiro rebaixado do Garça com o São Paulo. Algum ano ele vai acertar, porque todo ano... Todo ano eu coloco, porra. Uma hora eu acerto. E o Corinthians em primeiro, não sei qual que foi mais. Uma hora eu vou acertar também. Eu acho que é esse ano. O Mauro, eu encontrei com ele, ele falou que o palpite dele é Corinthians campeão brasileiro. Eu queria estar iludido assim. Eu falei, eu queria estar iludido assim. Mas deu alguma justificativa? Não, porque não tá na Libertadores e tal, né? Vai focar mais no brasileiro. Focar 100%. Logo sai da Sul-Americana, pelo jeito também. Imagino que sim. É bem provável. Eu queria destacar ainda também como o Flamengo assusta pra gente aqui também, né? Todo mundo colocou pra campeão esse ano. E, cara, eu queria só falar do meu. Todo ano eu me iludo com o Internacional. Não sei se já vão lembrar disso. Eu sempre falo, cara, Internacional é porcaria e todo mundo põe ele como favorito. Internacional é porcaria. Cara, esse ano eu tô confiante. Foi a sua vez. Vai ser minha vez de ser o iludido com o Internacional. Você sabe que mesmo eu concordei muito com esse Cruzeiro que eu coloquei em quarto lugar, né? Mas tudo bem. Eu também achei loucura esse Cruzeiro mas aí. deixa ele aí. Eu nem lembro porque eu coloquei o Cruzeiro em quarto, velho. Não lembro de verdade. Ficou fácil pra gente, né? Não, e eu vendo o jogo Atlético e São Paulo também, não sei se o Atlético vai tão longe não, mano. Eu ia falar isso. Depender daquele Bernard lá, os caras tão frito, viu? E olha que o Roger brigou comigo porque eu não quis o Bernard no Corinthians quando saiu dele voltar pro Brasil. O Roger queria que o Bernard viesse pro Corinthians. Discutiu comigo por conta disso. Fazer o quê, né? Mas quanto tempo isso? Não importa, voltou? Você já discutiu comigo. Faz 3 anos. Importa, né? Foi quando ele voltou, faz 3 anos. Então. É igual. O Hulk, quando voltou, eu queria. Agora eu não quero. Agora eu não sei, viu? Olha, não sei ainda não. Se eu não queria ele de reserva ali, viu? Mas o Galo, é que o Boim falou, tá? Olha... pelo jogo, eu assisti, perdeu a primeira rodada e o joguinho fraco contra o São Paulo aí, que desanimador. Mas também agora, falando do lado de baixo da tabela, Mirassol, se escapar, vai ser a maior surpresa do campeonato, né? Ninguém tá botando fé. Sim. Eu acho que esse vai ser... eu acho que o Bragantino cair, hein? Que eu falo que não tem pressão, eu acho que esse ano chegou o ano. O Bragantino não escapa. Vocês colocaram o Juventude. Vocês acham o Juventude tão mal assim pra cair? Não acho, não. É nível do Vasco. Cara, o time do Vasco é muito ruim, cara. Bicho, olhar o Vasco jogar é uma facada no rim, mano. Mas tem caras lá que podem decidir alguns jogos lá, né? O próprio Coutinho, o Veguete... O Payet também, eu gosto do Payet. Assim, não queria do meu time, mas gosto. Eu gosto dele. Gosto dele no Vasco. Deixa ele lá. Os jogadores do Vasco, o próprio Coutinho, assim, ele é bom que nem quando alguém fala de relacionamento poligâmico. É bom pro relacionamento dos outros. No meu, eu não quero, não. Tipo isso. O Boi foi mal no Ceará, né? Vamos falar? Pedro Raul vive grande fase. O Boi foi muito mal no Ceará. Artilheiro do Brasil. Você é louco. Monstro Pedro Raul. Volta, Pedro Raul. Saudades do que a gente Saudades do que não vivemos, Pedro Raul. Hoje eu trocaria esse Ceará talvez pelo Bragantino. Acho que... nossa tá bem parecido, né? Bragantino e Ceará a diferença. Prática do time do Boim. O resto só muda a ordem mesmo. É isso, pessoal. Esses foram os nossos palpites. Por que eu quis trazer esse palpite, mesmo tendo problema técnico? Porque eu gostaria que vocês deixassem aí o palpite de vocês. Não vamos expor só a gente, não. Eu quero que vocês se exponham aí, coloquem na opinião de vocês. Quem vai fazer o G6 do Campeonato Brasileiro? Quem vão ser os rebaixados? E aí, no final do ano, quem comentar aí, a gente vai resgatar aqui os comentários. Quem for o melhor, tiver mais pontuação aí, vai ser lembrado aqui pela gente. E quem for o pior também. A gente não vai esquecer. Beleza? Então, mais uma vez, além do comentário, quero pedir o like, a inscrição no canal, né? Ativar as notificações e comenta. Beleza, galera? Valeu. Um grande abraço. Abraço. Boa.